Boa tarde, queridos. Tudo bem com vocês? Como vão? Meus amados irmãos, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber no mundo espiritual, depois que Hamas, entrou em guerra contra Israel, eu não sei se você está percebendo no mundo espiritual um peso, o mundo espiritual agindo aqui na Terra. Queridos, os demônios estão investindo pesadamente aqui na Terra, começando por essas guerras entre Israel e Hamas. Eu não sei se você consegue perceber, parece que algo a qualquer momento vai acontecer. Não sei se é o arrebatamento da igreja, eu não sei se Jesus já está voltando para arrebatar a sua noiva, mas a gente consegue perceber, ter essa perspectiva no mundo espiritual. Então, meus amados, vamos vigiar nesses dias. Vamos estar orando em todo o tempo. Queridos, porque vendo essas notícias das guerras, dessas cenas tristes de crianças mortas, famílias, crianças presas em jaula, a qual o Hamas prendeu, sabendo que até mesmo aqui no Brasil tem um grupo, de um partido político que começa com a letra P e termina com um Sol, também faz parte do grupo Hamas, apoia essa barbárie. Nós estamos vivendo numa guerra, queridos. A guerra não é só lá. Nós também estamos em guerra espiritual. E as pessoas, até mesmo cristãos, que frequentam a igreja, que professam a sua fé em Cristo, parece que estão dispersos. Parece que nada está acontecendo ao seu redor. Parece que estão vivendo no mundo da lua, iludido pela internet, iludido, por esse mundo, pelas coisas desse mundo. Queridos, eu estou aqui para te avisar. Jesus está voltando. Ele já bate aí, a porta do nosso coração, nos dando a oportunidade a cada dia de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Se nós quisermos sermos arrebatados, meus amados, nós temos que pagar um preço, o preço da renúncia, de arrependermos dos nossos pecados. Hoje, se comenta a seguinte frase: nós estamos vivendo os dias iguais de Noé. Queridos, mas tem uma diferença enorme, a qual quero ler aqui na palavra de Deus nessa tarde para você. Mateus capítulo 24, versículo 37 em diante fala assim, pois assim como se foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Queridos, nos dias de Noé estava uma bagunça nessa terra. Uma bagunça. O pecado, subia e Deus inalava o pecado do homem, e isso incomodava a Deus. Até que Deus chamou para Noé e falou assim: construa uma arca. Enquanto você construir essa arca, Noé, você vai pregar a palavra do arrependimento a esse povo. E Noé fez assim. Se arrependa. Se arrependa porque virá o dilúvio. Só que não tinha nenhum sinal. O povo não viu o sinal. Deus não dava o sinal naquele tempo. E o sinal seria o dilúvio, as chuvas. E Noé pregando e construindo a arca. Até que eles não perceberam. Quando Noé entrou na arca, quando Deus pediu. E ali Noé viveu um grande livramento, ele e a sua família. Queridos, e quando o povo se deu por si, caiu a ficha, o dilúvio já tinha chegado. E quando eles correram e bateram na porta da arca, já era tarde. Mas eles não tinham os sinais. Eles não tinham sinais. Quando eles perceberam, já foi tarde. Diferente de hoje em dia, nós temos os sinais, Guerras, terremotos, epidemias, fome pelo mundo. Jesus aí está mostrando os sinais da sua volta.
Jesus está mostrando os sinais da sua volta. E o povo está distraído. Parece que está vivendo em outro mundo. Queridos, e isso é muito sério, porque Deus está dando a cada dia a oportunidade para mim e para você, para todos nós se arrepender. Os sinais estão aí. Não crê quem não quer. Diferente daquele povo dos dias de Noé. Diferente, a qual eles não tinham o sinal. Mas nós temos os sinais. E nós temos que renunciar aos nossos pecados. Nós temos que ter uma vida em santidade, se nós quisermos irmos aos céus. Porque não é qualquer um que vai ser arrebatado. Não é qualquer um que vai subir aos céus. Não adianta chegar naquele dia, meus amados, e falar assim: puxa, eu preguei em teu nome, eu expulsei em teu nome, eu curei em teu nome. Queridos, se nós não vivermos uma vida séria com Deus, porque o momento de brincadeira acabou, chega de meninice na fé, se nós não levarmos uma vida mais séria com Deus, nós iremos ficar nessa terra, na grande tribulação. Olha o que diz a palavra no próprio capítulo de Mateus, capítulo 24, versículo 3. E no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximou deles os discípulos, em particular, e disseram: diz quando sucederão estas coisas, que o sinal haverá da sua vinda e da consumação desse século? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e se multiplicarão a iniquidade. O amor se esfriará de quase todos, e aquele que, porém, se preservar, ter perseverança até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Aqui, os discípulos tiveram um particular com Jesus, estavam ali curiosos, interessados, de quando seria o fim. Assim, quais são os sinais, Jesus, do final dos séculos, para que a gente esteja atento? E Jesus começa a falar, de terremotos, pandemias, de guerras, do tempo, de falsos profetas que viriam em seu nome, mas que não era para eles temer, ou seja, não é para a gente temer, mas é para a gente confiar e perseverar na palavra de Deus, confiar em Jesus Cristo. Porque se a gente perseverar, meus amados, e não desistir, nós seremos salvos. Nós seremos salvos. Então, nesses dias, mediante essa guerra que está acontecendo em Israel, se santifique mais, ore mais, jejue mais, busque a presença do Senhor mais do que nunca. Queridos, porque ontem teve algo que me chamou a atenção na igreja onde eu congrego. Momento do louvor acontecendo, aquele derramar do Espírito Santo, e muitos estavam assim, Puxa, será que o pastor vai demorar muito para acabar o culto? E começou a chover. E começava a olhar para fora. Estavam dispersos. E muitas vezes nós estamos assim, dispersos. Então,
Vamos pagar um preço a qual a gente nunca pagou antes. Porque Jesus está aí. Nesse momento, a qual muitas pessoas estão morrendo nessa guerra, vamos orar pela paz em Jerusalém. Salmo 122, 6 fala assim: orai pela paz em Jerusalém. Orai pela paz em Jerusalém. Então, queridos, a gente vai se encaminhando para o fim. Eu não estou fazendo esse vídeo aqui para te assustar, para você ficar apavorado, porque a palavra dele fala que não é para a gente temer, mas sim, né, apenas orar e confiar em Jesus. Porque é apenas o princípio das dores. Você já viu quando uma mulher ela está ali prestes a ganhar o bebê, ela começa a sentir dor, o médico começa a ver a dilatação, começa a apresentar sinais, até que no momento, sem ela esperar, ela vem e dá a luz ao filho. Assim será a volta do nosso amado. Jesus não vai avisar. Jesus não vai avisar. Nós só ouviremos as trombetas soarem no grande dia. Nós só ouviremos as trombetas soar no grande dia. E não sei se você consegue perceber isso, meus amados, no seu espírito. Mas parece que esse dia está mais próximo. Você consegue sentir isso no mundo espiritual. E nós queremos estar nesse dia, nessa grande festa nos céus. Mas para isso, nós temos que pagar o preço aqui na terra. Do evangelho, raiz, do verdadeiro evangelho, para a gente renunciar aos nossos pecados, para que o Espírito Santo de Deus nos convença a cada dia de quanto nós somos pecadores, de quanto nós somos carente da misericórdia de Deus. Nós somos carente da sua graça todos os dias. Nós somos carente. Então, meus amados, é momento de nós nos alinharmos com a presença de Deus, de nós nos alinharmos com o Espírito Santo de Deus, para ouvirmos a sua voz a cada dia falando no nosso coração. Se arrependa. Filho meu, se arrependa. Filha minha, se arrependa. Volte para os meus caminhos. Volte para os meus caminhos. Ainda dá tempo, queridos, de você se arrepender. Os sinais estão aí a cada dia. Jesus bate a porta do nosso coração. Ele quer ter uma comunhão conosco. Basta a gente tirar o medo e deixar Jesus curar as nossas feridas para viver uma vida a qual Ele planejou para nós, a qual a gente muito menos imagina. Jamais chegou no nosso coração, jamais chegou nos nossos ouvidos, jamais os nossos olhos viram o que Deus tem preparado para nós nesses dias. Persevere, vá até o fim, não desista, vá até o fim. Lute por Jesus, lute, porque vai valer a pena. Como diz aquele louvor do Juliano Som, sim, valeu a pena. Sim, valeu a pena mesmo, eu sei. Vai valer a pena, porque o nosso noivo está voltando. Que Deus te abençoe. É essa a mensagem que eu tenho para ti hoje. Deixa nos comentários a sua opinião, deixa um like no canal. Que Deus te abençoe. A ti, a tua família e até o próximo vídeo.